Vou dar posta também? Hoje não é. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Bom dia, querido Espírito Santo. Bom dia, precioso amigo. Bom dia. Eis-nos aqui. Que se cumpra mais uma vez o que está escrito no nome poderoso, o nome de Jesus. Bom dia a você, querido ouvinte da Rádio Parente FM, a rádio que toca toda a família. Bom dia, bom dia, bom dia. Vocês estão felizes com Jesus? Você está feliz com Jesus? Eu estou feliz, nós estamos felizes pelo privilégio de estar convosco em mais este início de semana, programa Bom Dia Espírito Santo, presença, palavra e poder, conectando o reino a você. Que Deus te abençoe com todas as bênçãos, Deus abençoe este novo mês que inicia para você. Quero declarar e decretar que este mês é um mês de bênçãos à sua vida, à sua família, ao seu ministério, à sua empresa, ao seu empreendimento, seu bairro, cidade, estado e nação, no poderoso nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. Os teus atos de obediência criam rotas do reino de Deus para a sua vida, para te abundar, prosperar, enriquecer, em nome de Jesus, para que as provisões dos céus cheguem a você, à sua família, ao seu ministério, ao seu empreendimento, à sua empresa, aos teus estudos, no poderoso nome, o nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Amém? Assim é, para a glória e a honra do Senhor. Estou feliz e consagro ao Senhor este início de semana. O fim de semana foi maravilhoso. O meu fim de semana foi incrível, o seu foi bênção, foi incrível também, foi maravilhoso. Glória a Deus, eu espero que sim, eu creio que sim. E se não foi, pode ter certeza que o início desta semana já é o melhor da sua vida, no poderoso nome de Jesus. E esta nova semana que inicia é uma semana extraordinária para você e para os teus, no poderoso nome, o nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Glória a Deus. Eu quero contar com sua participação. Você pode participar conosco de várias formas, entre elas compartilhando. Exatamente. Compartilhe com todos que já estamos no ar pela frequência FM 105,9 Parente FM. Estamos também online pelo site www.parentefm.com.br. Estamos também ao vivo pelo Instagram, @apnchurch. Sim, louvado seja o nome do Senhor. Quer interagir conosco aqui também pelo Instagram, @apnchurch. Se ainda não nos segue, passe a nos seguir. É gratuito, é maravilhoso, é uma bênção para você e para a sua família. Do poderoso nome, o nome de Jesus. E você está sabendo da novidade? Radiosnet, sim, também a Parente FM está na Radiosnet, radiosnet.com. Glória a Deus. Você pode baixar gratuitamente pelo seu aparelho, basta que você acesse a loja do seu aplicativo, do seu aparelho.
certo? Seja Android, seja da Apple, você pode estar baixando nessas plataformas maravilhosas gratuitamente, rádios net. Basta você abrir o aplicativo uma vez baixado e digitar Aparente FM, prontinho, você vai estar conectado conosco também pela Rádios Net. Envie para os seus amigos, colegas, vizinhos, compartilhe com aqueles que não têm o alcance da frequência, mas podem estar conectados, sintonizados através da internet conosco, no nome de Jesus. Caso queiram também acessar pelo computador pessoal, pelo notebook, radios.net.com.br. Simples, prático, fácil, maravilhoso, para a glória e a honra do Senhor, o Rei da Glória. Amém? Vamos juntos cumprir o ID do nosso Senhor. Vamos juntos fazer com que todas as nações, todas as pessoas em todas as nações tornem-se discípulos do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Apóstolo, o que é discípulo? O que significa isso? Significa discípula. Discípula é um aprendiz, é um aluno. Todas as vezes que alguém se batiza no nome do Senhor Jesus Cristo, está a anunciar que a partir daquele momento está a se tornar um discípulo, uma discípula de Jesus, um aprendiz, uma aprendiz de Jesus, um aluno, uma aluna de Jesus, que irá crescer, assumindo o compromisso que irá crescer para se tornar como Jesus, como seu mestre. Isso é poderoso, isso é maravilhoso. Eis aqui um discípulo de Jesus, eis aqui um aprendiz do Senhor, um aluno do Senhor, exímio, maravilhoso, para a glória e a honra do Senhor, que tem buscado gerar muito fruto, fazendo com que pessoas ao redor também tornem-se discípulos, aprendizes, alunos do Senhor Jesus Cristo. Eu quero perguntar, tem discípulos de Jesus aqui? Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos juntos aqui para a glória e a honra do Senhor, cumprindo essa ordenança. Ao fazer discípulo, é ordem, não é um pedido, não é uma sugestão, é uma ordem que o Senhor Jesus ele deixou clara, uma ordem coerente que ele deixou a todos antes de ascender aos céus para estar junto ao Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Então compartilhe com todos, já estamos no ar, já estamos ao vivo para a glória e a honra do Senhor. E não estou sozinho, estou aqui com o nosso mestre pastor William. Glória a Deus. Tudo bem, mestre? Tudo na bênção? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia na presença de Deus, família. Bom dia. Glória a Deus. Agora foi pego surpresa. Surpresa. Não sabia que eu ia falar, mas estou feliz. Como todos estão, como foi o final de semana de vocês. Sei que o meu foi uma bênção. Assisti um jogaço também. Olha aí. Amém? Amém. Glória a Jesus, o Rei da Glória. Estou aqui também com o evangelista, pastor Ednei. Sim. É ele. Está aqui conosco. Glória a Jesus, o Rei da Glória. Bom dia na presença do Espírito Santo. Bom dia a todos da Rádio Parente, aos ouvintes. Glória a Deus nesta manhã, né? Que para mim também é motivo de alegria estar participando pela primeira vez aqui, dando um bom dia nessa rádio. Que alegria, uma surpresa muito grande para mim, ó. Estou lisonjeado na presença de Deus. Espero que os amados que estejam do outro lado dessa rádio também estejam acompanhando. Acompanhe, porque o que vai sair aqui é alimento para a sua alma, entendeu? É alimento para você nesse dia que está desenganado ou desenganada. Fique ligadinho que o Pai tem mensagem fresquinha para você, solução da hora. Amém? Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade. Que Deus os abençoe grandemente nesse dia. Glória a Deus, obrigado, querido evangelista. Louvado seja Deus. Ele que sempre está do outro lado da telinha, né? Hoje está aqui ao vivo, carne e osso, espírito e alma, aleluia. Sempre está saudando, participando conosco, direto de Manaus, né? Isso é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. E também comigo ao meu lado, deixa eu te falar, deixa eu anunciar logo, antes de anunciá-la, deixa eu anunciar para você. Domingo passado não conseguimos anunciar, mas eu quero, já no início deste programa, anunciar você me ajude a espalhar essa novidade.
O mês de junho será um mês só de entrevistas. Exatamente, entrevistas estilo podcast. Exato, uma bênção. E daqui a 3 meses, certo? Tá, agosto, setembro, no mês de outubro, o mês do meu aniversário. Exato, eu abro outubro já com tudo. Dia 1º de outubro é meu aniversário. Trintarei, aleluia. Alguém mais irá trintar também nesse ano? Glória a Jesus. Eu sou de 95, queridos. Então, em celebração ao meu aniversário de 30 anos, o mês de outubro, escute, ouça com atenção. O mês de outubro também será só de entrevistas. Só que estas entrevistas, estilo podcast, ocorrerão com os queridos ouvintes. Exatamente, os queridos ouvintes terão a oportunidade de se inscreverem para participar comigo aqui na Aparente, no nome de Jesus, o Rei da Glória. No programa, nós vamos ter essas entrevistas. Eu quero interagir com o público que nos ouve, no nome de Jesus. Claro que tudo será organizado, bem organizadinho, bem antecipado, para que todos possam se organizar para estar presentes, né? Ok? Então, aqueles que forem inscritos vão passar por uma seleção no nome do Senhor Jesus e poderão estar aqui sentadinhos do meu lado, participando deste programa maravilhoso, no nome de Jesus, sendo abençoados e abençoando a todos aqueles que lhe ouvirem, no nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Então fiquem ligadinhos. Outubro, hein? Mês de outubro. Então, a cada 3 meses, nós teremos essa maravilha da parte do Senhor Jesus, o Rei da Glória. É uma ideia maravilhosa de Deus, compartilhada pelo seu Espírito com o seu servo. E eu louvo ao Senhor por esta realidade. E aí, está feliz por essa novidade? Glória a Deus. Então, abrimos o mês de junho com tudo, hein? Entrevistas todos os domingos do mês de junho. Nós teremos entrevistas aqui no nome de Jesus. Então eu quero estar reentrevistando, né? Entrevistando pela primeira vez alguns ministros que caminham comigo lado a lado, algumas ministras, certo? Do reino de Deus, filhos espirituais que tenho o privilégio de estar a cuidar juntamente com a minha amada esposa, a apóstola Consuelen Pontes. Glória a Deus. E eu quero anunciar aquela que irá abrir esse novo tempo, essa nova temporada de entrevistas estilo podcast. Sim, ela, a querida profetisa, pastora Conceição. Aleluia. Bom dia na presença de Deus, minha pastora. Bom dia na presença de Deus. Está feliz com Jesus? Estou muito feliz. Todos vocês estão felizes? Estou feliz, glória a Deus. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Amém, glória a Deus. Já ela volta conosco, no nome de Jesus, o Rei da Glória, certo? E eu quero, neste momento, saudar a todos que já estão sintonizados, conectados, que já compartilharam. Que Deus abençoe com todas as bênçãos e lhe honre, viu? Lhe honre com abundância nesta terra, no poderoso nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus pela sua vida, sua família, por você ser um semeador no reino de Deus. Glória a Jesus, o Rei da Glória. Amados, o texto que nós acabamos de ler, ao abrir este tempo maravilhoso, esse tempo de presença, palavra e poder, está lá em Lucas capítulo 4, do verso 14 até o 21. Lucas 4, do 14 ao 21. Esse texto é um texto que mexe muito comigo. É um texto que é uma bomba atômica no meu espírito, pois fala da realidade do reino de Deus que chegou na terra, que chegou primeiro em Jerusalém, depois se espalhou pela Judéia, Samaria, até os confins da terra, chegou também em Roraima, amém? No poderoso nome de Jesus, no Brasil e em várias nações. Este reino está em expansão, este reino está em ascensão, este reino está em maturação dentro de todo aquele que crê. Isto é maravilhoso. Jesus veio resgatando o reino. Jesus veio trazendo o reino de volta. Isso é maravilhoso. E toda a glória seja ao Senhor Jesus Cristo. E todo aquele que crê em Jesus e confessa que Jesus Cristo é o Senhor, passa a ser
templo do Espírito Santo passa a ser um portador, uma portadora deste reino. Amém? Este reino, ele é espiritual, mas está a se manifestar no físico. O reino de Deus é chegado. Que todos saibam que é chegado o reino de Deus. E por isso, as maravilhas do reino, os princípios do reino, a legislação do reino, ou seja, as leis do reino, os exércitos do reino, o sistema de saúde do reino, tudo que envolve o reino de Deus, a moeda do reino, as finanças do reino, as riquezas do reino, tudo é chegado para a glória e a honra do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Agora, cabe a nós manifestarmos esta realidade. Quando Jesus ele chegou na terra, quando o Verbo encarnou e cumpriu-se o tempo que ele iniciasse o seu ministério de restauração, de resgate, de redenção, Jesus ele começou a pregar e a ensinar sobre o reino de Deus. Ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Como ele estava a pregar aos judeus, ele não falou explicitamente reino de Deus, mas falou reino dos céus. É a mesma coisa, ok? Só foi para não ofender a mente dos judeus, ok? Só foi para isso. Mas quer dizer a mesma coisa. E ele não apenas pregou e ensinou. Ele não apenas anunciou com a boca, mas ele manifestou este reino. Ou seja, o reino é espiritual, mas ele se manifesta no natural. Isso é maravilhoso. De igual modo, nós que cremos, nós que recebemos, nós que somos portadores deste reino, devemos não apenas pregar e ensinar sobre, mas devemos manifestá-lo. Devemos manifestá-lo. O reino que é espiritual deve se manifestar no natural. E eu quero que todos saibam que o reino está a ser pregado, ensinado e manifestado neste lugar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Eu quero contar com a sua participação no número 959-9116-1059, 959-9116-1059. Repito pela última vez, 959-9116-1059. Você pode estar a participar conosco, mandando a sua mensagem de texto, de áudio, mandando a sua sugestão de louvor, mandando o seu abraço, mandando palavras de edificação, de bênçãos, amém? E também fazendo perguntas à nossa convidada de hoje, no poderoso nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. E o bate-papo de hoje está quentíssimo, amém? Já iremos entrar neste momento maravilhoso. Antes, eu quero orar um pouquinho. Vamos orar juntos? No nome de Jesus. A oração é como o oxigênio para todo aquele que nasceu da água e do Espírito. Sem oração não há vida. Amém? Orar é acessar completamente ao Senhor. E orar no Espírito é melhor ainda. Que é um acesso perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Você não tem interferência da matéria, não tem interferência da alma, ou seja, da mente, das emoções e das vontades. Se ora a perfeita vontade do Senhor, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 14. Se você crê diferente, não tem problema, certo? O que importa é o que está escrito, e louvado seja o nome do Senhor pelo que está escrito. Vamos orar. Pai, no poderoso nome de Jesus oramos. Te agradecemos, Senhor, por esta manhã maravilhosa. Te agradecemos, Pai, por este novo mês. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, pela sua soberania. Obrigado, Pai, pela sua graça. Obrigado pelo seu amor. Obrigado pela sua misericórdia. Obrigado porque o Senhor não mudou. Porque tu continuas sendo santo, santo, santo. O que era, o que é e o que há de vir. Obrigado, Pai, porque tudo está no seu controle e comando. No nome do Senhor Jesus, nós reconhecemos isto publicamente. Nós declaramos e decretamos, Senhor, a sua vontade sendo realizada. O mês de junho é um mês abençoado.
O mês de junho é um mês cheio da tua presença, da tua palavra e do teu poder. O mês de junho não é um mês de entidades satânicas. É um mês em que o teu Espírito se revela, em que toda a terra conhece a tua glória, pois já está cheia da tua glória. O que falta é o conhecimento. E nós somos instrumentos para que este conhecimento chegue a todos, do poderoso nome, o nome do Senhor Jesus. Toda armadilha satânica, toda ação das trevas, todo levante maligno já está sendo destruído no poderoso nome de Jesus. Toda arma forjada contra nós, contra todos que me ouvem, toda arma forjada é destruída, não prospera. Todo plano satânico é desfeito, não prospera. Nenhuma praga chega a nós, nem aos nossos, no poderoso nome, o nome de Jesus. Nós consagramos o mês de junho ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Digno Ele é de tudo e de todos. No nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Amém? Amém. Você que é pentecostal, você que é carismático, ore em línguas neste momento, no poderoso nome, o nome do Senhor Jesus. Oramos com entendimento, oramos também a linguagem lá de casa, como eu sempre costumo dizer. Eria hantusi que le bato le basante, contia dia sante que le badalaba santo. Que osiante que se levanto lo salabanda la bachante que te antuisi que te le bosai. Crontianta hasu calamante le bosante le bosi le bodalatante le basante. Brantose ende antolo bosakia na basudia antuke tikimianto le basia que dianto rosaba na cande le ba le bosi que le manalamante kea ratu sabantui que be calabanto le basande le bosi que le manai le bande le bonala masante que canai be cabada hasi que le bantui iantusa calemante le basante Randiquete mantusa, ridianto como no sia la mantui que le bosa, la mequete que te bantuisa, alebota, alamanta la canta, rite ancho pasi alemanto como no sia, ribotia antalamanto copanasia, televota la basante. E a mancha coxa lebahada. E oramos no poderoso nome, o nome de Jesus, o Rei da Glória. O nome de Jesus, o Rei da Glória. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Uau. Uau, uau, uau. Obrigado, Jesus. Obrigado. Vamos chamar a participação do ouvinte. Nós temos algumas mensagens chegando nesta hora. Glória a Deus. E o número está liberado, hein? Você pode estar interagindo conosco até o final deste programa. Que Deus te abençoe com todas as bênçãos. Vamos lá. Participação do... Louvado seja Deus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Eu quero saudar com a paz do Senhor Jesus, nossa querida irmã Veroína, que sempre está a participar conosco. Bom dia, que Deus te abençoe, que Deus abençoe vocês. Enviou uma mensagem maravilhosa a nós. Bom dia, querida irmã Veroína, que Deus te abençoe, abençoe seu amado esposo Elíbio. Deus abençoe a sua casa, a vossa casa, tudo e todos que levam o vosso nome. Aqui no Instagram também interagindo comigo, esteve o nosso querido profeta Márcio Kaique. Bom dia, Espírito Santo. Viu sua mensagem maravilhosa. Bom dia, profeta. Que Deus te abençoe, filho, com todas as bênçãos. Acabou de enviar aqui também uma mensagem de áudio aqui no WhatsApp. Já iria abrir a sua mensagem, querido profeta. Nosso querido Tabajara também mandou uma imagem maravilhosa e o seu bom dia. Que Deus te abençoe, Tabajara, toda a sua casa, no poderoso nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. Manda um abraço para a minha querida avó Maria, que está neste momento trabalhando e nos acompanhando como sempre. Deus te abençoe, vó amada. Deus abençoe a todos, tudo e todos que levam o teu nome.
Na mensagem da Tabajara está assim, ó. Bem-vindo, junho. Pode chegar chegando, trazendo muitas coisas boas e realizações. No poderoso nome de Jesus. Assim é. Obrigado, Jesus. Querida irmã Terezinha, Deus te abençoe, minha amada. Vamos ouvir mensagem de áudio da nossa amada. Vamos ouvir. Está solto? Glória a Deus. Vamos lá. Não está saindo, não. Glória a Deus. Só um instantinho, amados. Tá? Vou colocar direto aqui no poderoso nome de Jesus. Não perdermos nada do que Deus está falando. Bom dia. Dia, Espírito Santo. Bom dia, meu querido amigo pastor Mateus. A paz do Senhor Jesus Cristo, meu amigo. Quero lhe desejar uma semana abençoada para o Senhor, para sua esposa, para seus papais, para todos os meus amigos, amigas, ouvintes da Rádio Parente, que agora, nesse momento, estão ouvindo esse programa abençoado de Deus. A cada um eu desejo meu forte abraço e uma semana abençoada. Um abraço, meu amigo pastor Mateus. Que Deus lhe abençoe cada dia mais. Glória a Deus. Um abraço, minha querida irmã, minha preciosa irmã Terezinha. Que Deus lhe abençoe grandemente a toda a sua casa. Recebemos o seu abraço maravilhoso. Olha que interessante. Meus papais estão aqui, estão a receber o seu abraço. Muito obrigada, querida irmã Terezinha. Que Deus... Ele vai soltar agora o seu áudio. Vai lá. Pode falar. Muito obrigada, querida irmã Terezinha. Que Deus continue abençoando a tua vida. Muito obrigada, viu, pela audiência. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Que Deus abençoe com todas as bênçãos. E assim é. É uma semana abençoadíssima na presença do Senhor Jesus. Vamos ouvir o áudio do nosso querido profeta? Bom dia, Espírito Santo. Aqui quem fala é o profeta Mascaíque. Hoje eu não estou aí pelo programa, mas estou participando aqui como ouvinte. Maravilhoso estar na presença de Deus, aqui juntamente com vocês. Dá um abraço aí para o mestre pastor William, o nosso apóstolo aí, Mateus Pontes. E um abraço para a pastora profetisa Conceição, nossa motorista aí maravilhosa. E eu agradeço a todos, viu? Um ótimo programa e um abraço para todos os ouvintes aí. Um abraço. Amém, profeta. Um abraço. Que Deus abençoe grande e abundantemente no nome de Jesus, o Rei da Glória. Semana que vem estará aí conosco. Aqui, na verdade, conosco, no nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Que maravilha! Louvado seja Deus por todos os queridos ouvintes que estão a interagir e participar conosco. Que Deus abençoe com todas as bênçãos, no nome de Jesus. Eu quero declarar e decretar a abundância do Senhor neste tempo, se manifestando a vós, os vossos, sobre tudo o que leva o vosso nome, do poderoso nome, o nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Deus é bom demais. É o diabo que não presta, nunca irá prestar, não é verdade? Louvado seja o nome do nosso Senhor, por tudo que fez, está fazendo e ainda fará. Glória a Deus. Vamos para a entrevista? Louvado seja o nome do Senhor Jesus por este tempo maravilhoso. Fiquem ligadinhos, continue compartilhando no nome de Jesus. Amém? Estamos no ar para abençoar a sua vida, sermos canais de bênçãos a vocês no nome santo, o nome de Jesus. Esse é o nosso privilégio. Glória a Deus. Nosso prazer, nossa alegria. Aleluia. Vamos lá. Aleluia. Uau. Fazia um tempinho que eu não entrevistava ninguém. Será que ainda leva o jeito? Meu Glória a Deus. Nesta manhã maravilhosa, estou aqui com ela, nossa querida profetisa, pastora Maria da Conceição. Uau. Oliveira Pontes. É mamãe. Mamãe está na casa. Grande alegria estar contigo. Toca aqui.
Glória a Deus. Deus abençoe com todas as bênçãos. Obrigado por ter aceito meu convite. Não meu, mas do Senhor, né? Pois não nos movemos por necessidade, não nos movemos por nada que não seja por honra, pelo propósito. E o propósito é do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E para abrir esse tempo maravilhoso de conversa, esse bate-papo, estilo podcast, tá bom? Tranquilo? Tá bem confortável? Estou bem. Glória a Deus. Eu não sei se eu vou conseguir fazer aqui a jogada de câmera direitinho, mas vai dar certo. No final vai dar tudo certo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero abrir esse tempo, esse bate-papo, falando sobre fé. Porque eu olho para a Senhora e vejo uma mulher de fé. E vejo uma mulher que exala fé. Vejo uma mulher que manifesta fé. Certo? Para a Senhora, o que é fé? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pode falar um pouquinho mais alto, por Para favor. mim, fé é você ter certeza. Você ter certeza naquilo que você está fazendo, daquilo que você busca, né? Isso é fé. Você ter certeza, mesmo que você ainda não viu, mas você tem certeza que vai acontecer. É isso. Amém, glória a Deus. Fé é ter convicção, certeza, mesmo que não tenha visto. Que maravilha, louvado seja Deus. E o que a senhora entende na sua jornada? Quantos anos mesmo já de caminhada com Deus? Bom, eu costumo dizer que são apenas 3 anos. 3 anos? Por que? Explica esse negócio, por favor. 3 anos. Porque há uma diferença muito grande de você estar em um lugar, digamos, estar dentro de um ministério, né? E não saber de fato quem você está servindo. Você não ter o conhecimento de Deus verdadeiramente. É fácil você congregar, ir a um ministério, né, todos os domingos ou os dias que tiver a programação, ou seja, o culto, né? Coisa mais fácil que tem, você está em um lugar, dentro de uma igreja, mas você não conhecer verdadeiramente, de fato, a quem você serve. Infelizmente nós sabemos que existem muitas pessoas que estão em ministério, mas ela não está servindo a Deus de fato. Ela está servindo o homem. O homem dita, faz isso, eu gosto assim, e a pessoa vai e realiza, e ali, para ela está servindo a Deus. Só que não. Então eu conto o tempo que eu tenho de conhecimento de Cristo, apenas o tempo da PN Church. Meu Deus. Eu conto isso. Que são 3 anos. Que são 3 anos. Entendi. Então, durante muitos anos, esteve pensando algo que não era. Que não era. Realizando algo que não era. Que não era. Uau. Eu achava que era, só que não. Uhum. Hoje eu tenho convicção de que não era. Uhum. Eu estava por estar e fazendo a vontade de homens. Entendido. E hoje se encontra fazendo a vontade de Deus. Hoje eu me encontro verdadeiramente fazendo a vontade de Deus. Entendido. Amém. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Graças a Deus por Que isso. hoje está realmente alinhado naquilo que Deus desenhou para a sua vida, Sim. para a sua família. Glória a Jesus, o Rei da Glória. O que você entende de fé em Deus e fé de Deus? Meu Deus. Perguntas lindas, maravilhosas, né?
Fé de Deus. Primeiro fé em Deus. Fé em Deus. Isso. O que você não entende de fé em Deus? Fé em Deus é algo que eu tenho, a pessoa diz assim, eu tenho certeza, eu tenho fé em Deus que vai acontecer algo na minha vida, ou que vai se realizar algo na vida de alguém, né? Essa é a fé em Deus. E a fé de Deus é aquela que você tem certeza que já aconteceu, ou seja, já aconteceu. Exemplo disso é a mulher do fluxo de sangue. Eu associo a essa passagem porque aquela mulher, ela vivia sem esperança, né? Ela era rejeitada por todos. E um certo dia ela ouviu falar de um homem, né? E ela creu ali no seu coração que ela tinha certeza que se ela ao menos tocasse na orla das vestes dele, ela seria curada. Ela não precisaria de muita coisa, apenas tocar. Uau. E ela teve a convicção daquilo, e ela foi sendo oprimida por todos, né? Aquela multidão que o apertava, até mesmo os discípulos que o afastavam, né? Afastava ela, e ela tocou, e ali ela teve a cura. Uau. Não podemos dizer que a fé em Deus é ter certeza daquilo que Deus pode dar, ter certeza do que Ele já fez Antes de acontecer. E que se pode receber aquilo que Ele já fez. Fé em Deus, por exemplo, a salvação. A obra da salvação já foi realizada, correto? Sim. A obra da salvação já foi concretizada, né? Com a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, fé em Deus é crer que se eu me achego a Deus, se eu entendo o que eu devo fazer, que é confessar a Jesus como meu Senhor, crendo em meu coração nesta obra salvífica, redentora, vicária, substitutiva, e que eu serei salvo. Posso dizer que isso é fé em Deus? Fé no que Ele pode fazer? Amém. E a fé de Deus? Eu posso dizer que a fé de Deus é quando eu começo a realizar. Eu não recebo, eu já entendi que eu recebi, e agora eu começo a realizar como Deus quer que eu realize aquilo que devo realizar nessa terra. Sim. Então, fé em Deus é a fé para receber. E a fé de Deus é ter fé para poder entregar. Sim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. Que maravilha. Então, fé em Deus versus fé de Deus. Uau! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então, vamos lá, recapitulando. Fé em Deus é ter fé para receber. Receber o que ele já fez. Em Efésios capítulo 1, versículo 3, o apóstolo Paulo escreve aos irmãos de Éfeso assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos em Cristo, bênçãos espirituais em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Louvado seja Deus. Então, Deus, o Pai, já nos abençoou com todas as bênçãos. Sim. Então, Ele já nos deu todas as bênçãos. Então, a fé em Deus é quando eu me posiciono, eu me coloco no lugar para receber isso. Exatamente. Receber, me tornar alguém abençoado, portador de todas as bênçãos, ou portadora de todas as bênçãos. E a fé de Deus é quando eu já recebi isso e agora eu posso ser um canal para isso. Louvado seja Deus. Aquilo que Deus falou para Abraão, né? Ainda era Abraão, Gênesis capítulo 12. Sai da tua terra,
casa do teu pai, no meio dos teus parentes, e vai para uma terra que eu vou te mostrar, certo? Eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, farei de ti uma grande nação, tu serás uma bênção. E olha que interessante, a este que Deus falou, veio ser conhecido e até hoje reconhecemos como o pai da fé. Verdade. Então, antes de Abraão ter a fé de Deus, ele teve que ter fé em Deus. A fé em Deus. Uau! Na sua concepção, entendendo tudo isso, pastora, as pessoas hoje, em sua maioria, elas têm tido fé em Deus e fé de Deus? Ou somente fé em Deus? Acredito que a grande maioria tem tido a fé em Deus. Tem tido a fé em Deus. É. Fé para receber. Fé para receber. Isso é tão visível que as pessoas costumam dizer: eu vou ao culto, eu vou à igreja para receber minha bênção. Receber a bênção. Vou lá buscar minha bênção, eu estou precisando que Deus faça isso e aquilo na minha vida. Então eu vou lá para receber. Né? A fé em Deus. É a fé em Deus. É a fé para receber. Mas poucos estão a desenvolver a fé para entregar. Entendido? Entendido. Louvado seja Deus. Amém. Essa realidade precisa mudar, não precisa? Precisa ser manifesta. Precisa ser manifesta. Se recebi, agora eu tenho que ser um veículo para entregar. Amém. Exatamente. Vamos conhecer um pouquinho mais da pastora. Vamos lá, pastora. Como foi o seu encontro com a fé? Falando de fé, como foi o seu encontro com ela? Como ocorreu? A fé em Deus ou a fé de Deus? Com a fé. Primeiro contato com a fé. Primeiro contato com a fé. Isso. Na verdade, apóstolos, desde criança, eu sempre ouvi falar, né, de Jesus. Inclusive, cheguei a morar em um local onde tinha um senhor que ele era pastor. Então, ele era de um certo ministério e ele, todo sábado, ele tinha um caminhão, né? Trabalhava em uma madeireira. Sim. E todo sábado ele enchia aquele caminhão de criança. Uau! E levava, eu lembro que a igreja ficava em um alto assim. E eu gostava muito de ir para aquela igreja. Uhum. Inclusive quando eu não dava certo, quando eu perdia o caminhão, eu ficava muito triste. Né? Ficava muito triste por não conseguir chegar àquele lugar. Era a escola dominical, né? Uma escolinha. Uau. Lá eles ensinavam louvores, essas, né? Sim. Ensinavam corinhos. Você quantos anos na época? Acho que eu devia ter uns 8 anos. 8 anos de idade. É. Que legal. Aí ia para essa escolinha. Esse foi o meu primeiro contato, assim. Uhum. E é isso. Alguém estava sendo ali ousado em pegar todas essas crianças e levar para conhecer o Evangelho. Sim. Isso era onde? Qual cidade, estado? No Pará. No Parazinho. Uma vila chamada 30, próximo a Itaituba. Uau, que maravilha. E assim, na sua lembrança, quanto tempo passou indo a essa escola bíblica? Eu acho que cerca de um ano, mais ou menos. Uhum. Então esse foi o seu contato com a fé. Foi o meu primeiro contato, sim. Certo, mas não chegou a entender, até porque tinha 8 anos de idade, né? Eu entendi que existia Jesus, que Jesus era um ser que estava no céu e que cuidava de todas as crianças, cuidava de todas as pessoas, assim. Entendido. Mas não chegou a realmente
tomar uma decisão com Cristo nessa época? Conheceu, teve contato, mas... Não. Não. Entendido. Então esse foi o seu primeiro contato com a fé. E o seu encontro real mesmo, que, sabe, foi um encontro consciente ali, a senhora já possuía o entendimento e falou assim mesmo, eu não posso mais viver sem o Senhor. Não. E aí já foi aqui em Boa Vista. Que Boa Vista, uau. Né? Foi aqui, eu já tinha uns 16, 17 anos. Aí quase 8 anos depois, mais ou já menos foi 8 aqui. anos. E eu aceitei a Cristo em um determinado ministério. Mas assim, faltou esclarecimento. Porque uma coisa é você confessar que aceitou a Cristo, né? Você diz, Jesus, eu te aceito como único suficiente Salvador. Só que aí você não tem aquele cuidado, alguém que te instrua, né? Acerca da leitura, né? Da Bíblia, a oração. Então você fica meio que perdido, né? Você acha que é só aceitar e pronto. Seja o que Deus quiser. Então foi isso que aconteceu. Então faltou ali o ensino, o acompanhamento, Sim. que hoje chama-se discipulado, né? Exatamente. Que é o acompanhamento. Faltou isso. Faltou. Entendido. E hoje, olhando para este tempo, né, que recebeu Jesus, mas não houve um cuidado, É como se eu vejo como se fosse uma semente que você planta, mas aí você não liga de regar, não liga de adubar, né? Não cuida. Aí fica uma planta fraca, né? Frágil, chegando até morrer. É que nem a parábola do semeador. Sim. Né? Então é isso que acontece. Foi isso que aconteceu comigo e eu acredito que é isso que acontece com muitas pessoas. Sim. Não consegue se afirmar por falta de entendimento, de cuidado. Né? Sim, entendi. É isso. Até porque a vida com Deus não é um mar de rosas, né? Mas uma marra de rosas. E rosas, apesar de ser beleza, possuem muitos espinhos. Então é uma caminhada que não é fácil. É verdade. Mas não é impossível. Não. E uma coisa que acontece muito, apóstolo, as pessoas costumam dizer assim, pregando o evangelho, diz assim, aceita Cristo que a tua vida vai mudar. Tudo de ruim que acontece na tua vida vai deixar de acontecer. Isso é mentira. É mentira? Como assim mentira? É mentira, porque aconteceu comigo. Sim. Eu aceitei a Cristo e já acontecia muitas coisas bem difíceis, né, na minha vida. E logo quando eu aceitei, triplicaram. Entendeu? Triplicaram. E aí, nesse ponto que muitas pessoas se perdem. Se perdem, né? Por quê? Porque acreditaram. Acreditava que era só aceitar a Cristo e pronto. Todos os meus problemas, todos os seus problemas da sua vida, todas as suas dificuldades seriam resolvidas. E não é verdade. Não é, né? Não. Jesus nunca falou sobre isso. Nunca falou que haveria, né? Como eu posso colocar? Que seríamos livres do sofrimento. Não. E você tem que saber como lidar com esse tipo de situações. Né? Entendido. E não ter esse entendimento acabou influenciando no seu desenvolvimento, no desenvolvimento da sua fé? Influenciou bastante. Porque eu pensava, eu aceitei a Cristo, então por que está acontecendo isso? Por que as coisas pioraram? Uau! Né? Só que a gente tem que entender que quando nós aceitamos a Cristo, nós temos um inimigo, né? Declarado, que é Satanás. Então, aí aquilo de ruim que acontecia na tua vida vai triplicar cada vez mais. Mas você tem que saber
quem você é em Cristo. Quem somos em Cristo. Uau! E quando a senhora sentiu que começou a haver um desenvolvimento da sua fé em sua vida? Primeiro, da fé em Deus. Fé para receber tudo aquilo que Deus ele já proporcionou na eternidade. Apóstolo, eu te digo com toda sinceridade, eu vim adquirir esse conhecimento há pouco tempo. Então, quanto tempo? 3 anos. 3 anos. Então, somente fazem 3 anos que começou a desenvolver a sua fé em Deus. Fé para receber o que Deus tem para a sua vida, para a sua família, para todas as áreas. Sim. 3 anos. Então, dos 16, tem quantos anos hoje? 50. 50 anos. Então, com 47 anos, de 16 a 47 anos. 16 a 47 anos. É o quê? 23 anos. De 16 a 47 anos. Não houve um desenvolvimento da sua fé em Deus. Não acreditava. Não recebia aquilo que Deus não tinha fé para receber, uma convicção para se posicionar e receber o que Deus já tinha na eternidade liberado por meio de Cristo para sua vida e família e as áreas. Uau! Como é que foi que a senhora sobreviveu a isso? A misericórdia de Deus. Uau! Só a misericórdia dele. Meu Deus! Estou impactado, estou chocado aqui, meu Deus. Uau! Fé para receber só foi desenvolvida dos seus 47 anos para cá. Somente a partir deste momento, você já tem certeza. Sim. Começou a desenvolver. Então, me diga. Dos seus 16 aos 47 anos, como é que a senhora viveu com a sua família? Seu esposo, seus filhos, eu sou um deles, ok? Porque uma coisa foi o que eu vi. Outra coisa é a senhora que passou. É aquela coisa, apóstolo. É a fé, mas uma fé artificial, né? Quando você não tem conhecimento, você tem aquela fé. Deus vai fazer. Joga tudo para Deus. Tudo para Deus. Se Deus quiser, um dia vai dar certo. Então foi assim. Não tinha aquela convicção, sabe? Não. Como era a sua saúde física, emocional? Como eram as suas finanças? Como era o seu relacionamento com Deus? Porque a sua fé em Deus não era desenvolvida. Não. Como Deus... Essas coisas aconteciam no automático, né? Automático. Segundo a misericórdia de Deus. O Senhor sempre foi misericordioso, né? Mas questão de dizer assim que tinha fé... Não. Como era a sua vida, todos esses aspectos que eu falei? Minha saúde, eu vivia doente, eu vivia em médicos. Teve uma época da minha vida que, pelo fato de eu trabalhar muito, né, à noite, não dormia direito, não comia direito, não comia no horário certo. Então eu fui adquirindo muitas enfermidades, muitas doenças. Muitas doenças. Né? Pode mencionar algumas? Problema no rim. Inclusive quase perdi o meu rim esquerdo, adquiri miomas e muitas coisas. Mas essas foram problema no fígado, essas foram as mais graves. Assim. As mais graves? Sim. Ok. Tudo isso fruto de muito trabalho. Muito esforço físico. Muito esforço. Eu acreditava que se eu trabalhasse muito, eu iria conseguir tudo que eu queria. Conseguiu? Ou seja, iria conseguir dar para os meus filhos tudo aquilo que eu não tive, né? E conseguiu? Não. Ok. Em partes, né? Em partes? Que partes? Quais partes? Consegui uma casa, um transporte e muita doença. Você quer perguntar que custo? De muito sofrimento.
Isso Muito emocional, sofrimento. como foi? No meio de tudo isso. Eu era nervosa, agitada, não dormia direito, né? Uhum. Não conseguia dormir direito. E muito triste, tudo muito louco. Vivia cansada, era tanto cansaço que eu chegava em casa, entrava na garagem de casa e não conseguia mais sair de dentro do carro nem para tomar um banho. Ficava lá até tantas horas do dia, Uau. no dia que eu estava de folga. Ou seja, eu não tinha vida, não conseguia nem gastar o dinheiro que eu ganhava. Não tinha ânimo para sair. Não tinha. Não, porque onde eu encostava, Nesse tempo congregava? não. Deixou de congregar? Deixei de congregar, larguei tudo para trabalhar. Uau. Eu virei o Julius. Julius, quantos empregos? Tinha 3 empregos. 3 empregos. Uma loucura. Meu Deus. Então, trabalhando muito, adoecendo. Trabalhando para ganhar dinheiro, depois Tendo que usar o dinheiro para... tive que usar o dinheiro para... E o dinheiro deu certo para lhe curar? Não deu. Perdi tudo e não fiquei curada. Uau, meu Deus. Isso é espiritual no meio de tudo isso, né? Que já compartilhou conosco que não estava congregando. Como é que estava seu espiritual? Sua vida com Deus, no meio de todo esse turbilhão. Não tinha. Não tinha vida com Deus. Não tinha vida com Deus. Na minha mente era só a força do meu braço. Se eu lutasse, se eu me esforçasse Deus iria mais, Deus iria me ajudar e eu iria conseguir. Deus lhe ajudou? Ele teve misericórdia, não me deixou morrer. Teve misericórdia. Meu Deus. E seus filhos no meio de tudo isso? Eita, aí vem a que parte que... Mas a senhora percebeu seus filhos? Meu Deus, eu quase não via meus filhos. Eu saía cedo, voltava de noite. Saía de noite, voltava de manhã. Mas acabava que o dia passava e parece que eu ficava em choque. Uhum. Porque a pessoa que trabalha à noite, trabalha muito à noite, ele fica, sei lá, em partes ele fica lerdo e em outras ele fica elétrico. Uhum. É uma loucura. Certo. E quando percebeu que mudou? Sua vida mudou? É porque foram assim anos. Correto? Sim. Quantos anos mais ou menos? Consegue lembrar? Nesse ritmo, dessa forma? Foi de 2006 até 2014. 2006 a 14. Uau. Entendi. Foi esse período. Então não conseguia crer, não conseguia ter convicção de que tudo o que precisava já estava disponível. Não conseguia ver. Tinha que só posicionar Uma cultura que eu adquiri, que eu acredito que muitas pessoas têm, que só conseguimos as coisas se lutarmos na força do braço. É lógico que temos que trabalhar, certo, né? Temos que fazer a nossa parte. Mas só que não é só isso. Não é só Não isso. não é assim. Não é dessa forma. Entendido. E aí, de 3 anos para cá, teve convicção da sua fé em Deus e começou a desenvolvê-la. Comecei a desenvolver. A partir de que momento veio essa convicção? A partir do momento que eu fui curada, apóstolo. Como assim? Ai. Eu fui curada de um problema de mioma. Uau. Né?
Fui curada dos meus rins. Eu já estava com cirurgia marcada. Só faltava fazer os exames, terminar de fazer os exames para levar para os médicos para eles. Estava praticamente marcada, né, a cirurgia para tirar o rim esquerdo. Ia perder o rim esquerdo. Eu ia perder o rim esquerdo. E o útero? E, consequentemente, o útero também, porque estava cheio de miomas. Uau! Então, eu comecei a desenvolver essa fé de Deus quando eu fui curada. A fé de Deus ou a fé em Deus? Fé de Deus. Pergunto mais uma vez, entendendo? A fé em Deus ou a fé de Deus? A fé para receber ou a fé para entregar? A fé para entregar. Mas se a senhora precisava de cura, não é a fé para receber? Fé para receber, desculpa. Ah, Tô fazendo- só lhe fazendo pensar um pouquinho para os nossos queridos ouvintes entenderem que há uma diferença. Então ali começou a fé para receber. Para receber. Uau! Meu Deus do céu. Como foi essa experiência? Porque tava com pedra nos rins, eram pedras? Não, isso aí, pedras era na vesícula. Era na vesícula. O rim Tinha mais era murchando, sei lá, uma coisa de morrendo, louco. secando. Secando. O médico, sempre quando eu ia ao médico, o médico dizia: esse teu rim tem que tirar. Uau! Não está funcionando mais. Meu Deus. Vamos ter que tirar. E aquilo para mim era um terror. Eu já andava estressada, porque toda vez que eu ia no médico, eu saía de lá, o médico tem que tirar. E eu não vou tirar meu rim, não quero que tire meu rim, mas você vai ter que tirar. Meu Deus. E nisso eu tinha o problema do rim, né? Sim. Pedra na vesícula, Uau. miomas Miomas. e outras coisas mais. Meu Deus do céu. E aí foi curado. Como foi assim? Em resumo, para nós avançarmos um pouquinho mais. Sei que o pessoal tá querendo saber, tipo, uau, se a fé em Deus tá assim, imagina a fé de Deus. Apóstolo, a minha cura, ela não foi a do rim, eu costumo dizer que foi instantânea, porque quando eu fui ministrada, eu não senti mais. Mas a do mioma demorou um pouco, né? Comecei a expelir. Expelir todos eles. Meu Deus. Agora imagina o medo, né? Negócio estranho. Então após a ministração, o rim foi curado. Sim. Começou o processo ali de cura dos miomas. Teve que cortar o seu corpo? Tem marca de cirurgia? Passou por alguma cirurgia? Não, por nenhuma cirurgia. Meu Deus. Fui ministrada na área da minha casa. No momento eu senti como se tivesse anestesia, né? Eu me senti anestesiado da cintura para baixo, né? E ali eu fiquei e passou todo aquele processo e eu, meu Deus, o que está acontecendo? E senti por bastante tempo a região anestesiada, né? E aí comecei a expelir os miomas. Meu Deus, e tipo, qual foi a sua reação quando começou a expeli-los? Rapaz, eu confesso pra você que eu não pensei muita coisa não, mas só fiquei assustada. Uau! E meu Deus, o que é isso? Fiquei assustada mesmo, de verdade. Mas foi tranquilo, graças a Deus. Passou, não senti mais nada. E estou aqui para a honra e a glória do nome do Senhor. Amém. O rim tá aí? Tá aqui, meu rim. O útero? Meu útero. A vesícula tirou fora? Não tirei. Uau! Louvado seja Deus. A partir deste momento, então, em que um homem de fé lhe ministrou, houve fé para receber. A fé em Deus começou a ser desenvolvida. Sim. E o que a senhora pensou? Pensou, tipo, se Deus pôde me trazer saúde, Ele pode me trazer outras coisas também? Com certeza. Com certeza. Hoje eu tenho a convicção disso. Que Deus que me deu a saúde, que devolveu o meu rim, devolveu o meu útero, Ele pode me dar muito mais.
pode fazer muito mais. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Compartilhe conosco, claro, já contou algumas experiências, teve, né, dessas coisas, mas uma forte experiência que teve com a fé em Deus. Fé para receber o que Deus já entregou, o que Deus já liberou na pessoa de Cristo para você e sua família. Senhora e sua família. Uma forte experiência. Uma forte experiência. Meu Deus. Ai, apóstolo. Gente, a maior experiência foi essa, eu ter ficado curada. Ter ficado curada. Sim. Acho que pra mim, eu já passei por outras situações, mas pra mim a mais impactante mesmo foi essa. Ter sido curada milagrosamente. Sim. A partir de uma ministração. De uma ministração. Eu não conhecia, não sabia que existia curas assim, mas nunca tinha recebido. Nunca tinha recebido. Também não tinha fé para receber. Não. Uau. E como foi que teve fé para receber? Nunca tinha recebido. Né? Já tinha visto alguém ser curado? Eu já tinha visto falar. Tinha ouvido falar. Ouvido falar. Ok. Mas nunca tinha visto com seus próprios olhos. Não. Certo. Então, havia ouvido em algum momento da sua vida falar, pessoas curadas, né, milagrosamente pelo Senhor Jesus, através eu ouvia falar, de um programa servo, de de uma rádio. serva. Olha os programas. Um certo ministério mesmo. Uhum. Eu ouvia, né, que paralíticos levantavam, paralíticos levantavam, cego enxergavam, mas eu nunca tinha presenciado. Assim. Então, como houve fé para receber? Compartilha, mulher de Deus. Solta a palavra que o povo está esperando. Meu Deus! O povo tá sedento. Meu Deus, como é que eu desenvolvo essa fé? Como é que eu recebo também? Isso começou através da sua vida, apóstolo. Certo, através da minha vida. Através da sua vida, né? Comecei a ver você administrar pessoas nas ruas, ouvia histórias. Tava passando ali, tinha uma pessoa que estava de moletas e eu ministrei. Uma pessoa que estava com um problema na coluna e eu ministrei e aconteceu isso e a pessoa correu e a pessoa pulou e eu, meu Deus, como assim? E aí surgiu um período que eu comecei a passar muito mal, né? Já andava muito em médicos e não tinha resultado. E aí foi quando, nesse período eu estava muito ruim, eu estava na área de casa. Você foi lá e disse, mãe, o que a senhora tem? Eu falei, eu tô assim, tô sentindo isso. Aí você falou, eu vou ministrar a senhora. E eu, meu Deus. Eu confesso que eu senti um pouco de medo, né? Do que vai acontecer comigo. Confessa aí, confessa seus pecados, fale mais. O que mais passou pela sua cabeça? Meu Deus, o que vai acontecer comigo aqui? Aí você começou a ministrar e eu comecei a sentir a anestesia, né? Meu corpo anestesiar. E eu, meu Deus do céu, que é isso? Mas aí eu fiquei quieta ali, né? E você ministrou. E eu fiquei ali, sentindo aquela anestesia, sem entender nada, né? E logo depois eu comecei a expelir os miomas. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Foi para a honra e a glória do nome do Senhor. Eu nunca vou esquecer disso. E que absurdo, né, isso? Por que é absurdo, né? Jesus mesmo disse que profeta não tem honra, senão na sua própria casa, no meio dos seus familiares, no meio dos seus parentes, na sua própria cidade, né? E de fato é muito difícil alguém
que cresceu. A mãe carregou o filho por 9 meses. Foi 9 meses que eu fiquei na sua barriga. Sim. Ok. E deu de mamar, né? Trocou as fraldas. Todas as vezes que fez caquinha e chorava e foi corrigido, né? Apanhou e errou, acertou, cresceu, certo? Se rebelou, né? E errou. E depois que descobre quem se é em Cristo, chega e diz: eu vou lhe ministrar, a senhora vai ser curada. Não é um absurdo um negócio desse? Gente, para algumas pessoas pode até parecer absurdo, mas para mim não. Porque em quem mais eu iria crer? Né? Porque o que se vê muito é situações de pessoas que dizem que são, mas não são, né? Diz que é homem de Deus, é mulher de Deus, mas nem sempre, quando a gente vai vasculhar, vai ver, não é tudo aquilo, ou então não é nada. E eu acreditei, porque eu vi o seu desenvolver em Deus. Eu acompanhei tudo. Então não tinha como. Entendi. Amém. E aí, depois dessa experiência, sua fé em Deus foi crescendo, foi desenvolvendo. Desenvolvendo cada vez mais. E eu quero que desenvolva cada vez mais. Mais, muito mais. Amém, amém. E quando sentiu, a senhora sentiu que a sua fé, a fé de Deus, começou a ser semeada e manifesta, amadurecida, desenvolvida na sua vida? Fé para realizar, para entregar aquilo que é da vontade de Deus a outras pessoas. Quando eu tive contato em ministrar as pessoas, a primeira pessoa que eu ministrei a cura na coluna. Uau! Inclusive foi o profeta Kaique, gente. Olha aí que legal. Ele sempre lembra disso. E foi algo muito impactante para mim. Meu Deus. Primeira vez que o profeta pisou na igreja. Nem profeta era. Primeira vez que ele pisou na igreja. Gente, ele chegou lá todo desconfiado, todo, né? E ali disse que estava com dor na coluna. Aí eu falei: deixa eu te ministrar. Ele: não, tô bem, já vai passar. Eu falei: senta aí, rapaz. E ele sentou e eu ministrei ele e ele ficou impactado. Uau! Ficou, meu Deus do céu. E eu mais ainda, né? Porque foi a minha primeira experiência. Eu, meu Deus, a gente pode fazer isso mesmo, sabe? Porque assim, uma coisa é você acreditar que alguém pode fazer, sim, né? Sim. E outra coisa é você mesmo fazendo. Então, para mim, isso foi extraordinário. Foi quando começou ali a manifestar a fé de Deus. Sim. Entregar a vontade de Deus a outras pessoas. Sim. E aí, a partir daí, eu comecei fazendo no trabalho. No trabalho? Né? Na escola onde eu trabalhei, ministrei várias pessoas. E, inclusive, fiquei brava com uma porque ela foi curada e deu o crédito todinho para os médicos. Eu fiquei... Não deu crédito para Jesus. Não deu crédito para Jesus. Oh, Senhor. Eu fiquei, como assim, Senhor? A mulher foi curada, né? E chegou um dia lá no janelão e disse: meninas, tenho algo para falar para vocês. E eu já fiquei impactada. E ela: vocês acreditam que eu fui no meu retorno no médico? E o médico falou para mim que meus exames estão tudo ok, não tem nada alterado. Eita, coisa boa. E eu: louvado seja o nome do Senhor. Olhando para ela, né? E ela com um sorriso simples. Falei: meu Deus, não, Jesus, tem misericórdia.
Mas enfim, felizmente essas coisas acontecem, né? É importante nós pontuarmos isso, né? Não há nada contra médicos, correto? Não, Médicos de jeito nenhum. são uma bênção, são de extrema importância, né, para estarem avaliando a saúde, né? Avaliando o físico, avaliando o emocional, em suas áreas, certo? E são de extrema importância. Agora, os médicos jamais irão substituir Jesus, né? De jeito nenhum. É tão tal que quando tem casos que eles fazem de tudo e não conseguem descobrir, eles olham para a pessoa e dizem: você acredita em Deus? Você segue alguma religião? Então recorre a isso, né? Sim, exatamente. Então, glória a Deus, louvado seja Deus. Pela vida dos médicos, louvado seja louvado Deus. seja Deus. Pela graça de Deus, pelo favor de Deus, pelo reino de Deus que é chegado, né? Quando o sistema de saúde da terra falha, o sistema de saúde do céu nunca falha. E eu profetizo, como profetizo do reino, eu profetizo que teremos médicos, não só no nosso país, mas em todos, aleluia, que tenham a fé de Deus. A fé de Deus. Uau! Pessoas médicas? Uau! Fez diagnóstico, tá com câncer, tá com miomas. Esses dias agora eu vi um filme de um médico que ele, no consultório dele, a pessoa chegava morrendo. Inclusive tinha um paciente que ele já estava em estado terminal. Meu Deus. E ali ele ministrou ele. Orou ministrou no consultório. Era uma clínica, né, que ele trabalhava, e ele ministrou aquele paciente. E tudo isso ficou tão visível que os colegas, tipo os enfermeiros, as outras pessoas que trabalhavam junto com ele, começou a perseguir ele dentro da clínica. Começaram a perseguir ele. E ali demitiram ele. Nossa. Né? Todos os pacientes dele chegavam morrendo, iam embora, depois retornavam bem, falando, querendo falar com ele. Inclusive esse senhor que estava em estado terminal, ele foi para casa, né? E tempos depois ele voltou, bem querendo falar com o médico. Só que ele não estava mais lá. Já havia sido demitido. Meu Deus. Né? E aí o diretor do hospital perguntou para ele: mas o que você quer falar com o doutor fulano de tal? Ele: não, é porque aconteceu algo extraordinário na minha vida. Ele fez algo que eu não entendi, mas eu estou bem. Olha aqui, ó, e mostrou todos os exames. Meus exames estavam assim. Uau. Né? E agora tá aqui, ó, retornei, fiz todos os exames. Olha aí, ó, não tenho nada, eu estou bem. Meu Deus. Né? Aí aquilo foi levando deixando o diretor do hospital encucado. Mas como assim? Como é que pode isso? Né? E ali, só que esse médico que foi demitido, logo quando ele foi demitido, Deus fez algo extraordinário na vida dele. Uma quantia que ele tinha, que estava preso, foi liberado. Meu Deus. E foi tão grande essa quantia que ele conseguiu montar a própria clínica dele. Uau! Né? E de tantas pessoas retornarem lá para querer falar com ele, sim, o diretor acabou descobrindo aonde ele estava trabalhando, o novo emprego dele, e foi lá ver. Aí chegou lá: mas fulano, aqui você está trabalhando e tal. Ele disse: essa clínica é de quem? Aí ele pegou e falou: é minha. Como assim? Essa clínica é sua? Ele disse: fulano, Deus é tão bom, é tão maravilhoso, que eu tinha uma causa na justiça e ele liberou. Meu Deus. E com isso eu pude comprar a minha própria clínica. Essa clínica é minha. Uau. Né? E ali ele falou para ele, explicou que as pessoas estavam querendo falar com ele, procurando muito por ele lá no antigo emprego dele. E ele não entendia o porquê. Aí ele pegou e explicou para ele. Ou seja, evangelizou ele, né? Meu Deus. E no final de tudo ganhou o diretor, o antigo empregador,
para Cristo. Meu e Deus. Foi uma bênção para a glória de Deus. Então eu profetizo no poderoso nome de Jesus que teremos médicos cheios do poder de Deus, Aleluia. cheios da fé de Deus. Amém. 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 E eu posso profetizar mais? Amém. Não são médicos, mas N profissionais de Amém. N áreas, no nome de Jesus, professores, enfermeiros, bombeiros, policiais, no nome de Jesus, o Rei da Glória. Amém. Pensou, Assim meu é. Deus do céu, coisa linda, maravilhosa. Me lembra muito a história de um grande evangelista de cura, chamado John D. Lake. Nossa, esse homem foi um homem extraordinário e visionário também. Deus entregou a ele algo muito lindo, que foram as salas de cura. Para termos uma ideia, esse homem foi tão usado por Deus em cirurgias que estudos foram feitos com ele. Certo? Porque esse homem ele não adoecia. E ele pregava a fé de Deus. Uma fé realmente prática, né? E fizeram um estudo dos cultos. Os médicos iam nos cultos. Ele colocava os médicos nas primeiras fileiras. Por quê? Porque as pessoas chegavam lá de todas as formas. Eram leprosas, chegavam diabéticas, hipertensas, né? Com sequelas de acidente vascular encefálico, enfim, cegas, surdas, mudas, paralíticas, certo? Sem ossos, mau desenvolvimento, né? do corpo. E ele ministrava no nome de Jesus, orava no nome de Jesus pelas pessoas. Nós chamamos de ministração, né? Que uma coisa é falar com Deus, outra coisa é manifestar a vontade de Deus. Aí já não é mais oração, é ministração. Eu ensinei isso em algum momento em nosso programa. E depois os médicos iam lá e avaliavam e constatavam realmente que Deus havia operado as curas, os milagres, certo? E um dia chamaram ele para um estudo e ele aceitou. Pegaram uma bactéria, olharam no microscópio, né? Bactéria viva, e ele, sem nenhuma proteção, né? Com a mão na mão, colocaram a bactéria na mão dele, deixaram por alguns segundos, depois tornaram a olhar de novo no microscópio. A bactéria havia morrido, queimada. Queimada. Houve uma vez que um homem estava doente, tinha uma enfermidade no estômago, se não me engano era gastrite. E aí ele pegou e colocou a mão no estômago do homem e orou. E o homem começou a gritar e tirar a roupa, a tirar a camisa, dizendo que estava queimando. E pronto, né? O ministro foi embora. No outro dia, quando ele voltou ao culto, a mão de John D. Lake estava desenhada na pele dele. Queimadura, entendeu? Uma queimadura mesmo. Queimadura de terceiro grau. Eu acho que foi de primeiro só. Foi só a primeira pele. Tudo. Meu Deus. Glória a Deus. Essa é a fé de Deus. Uau. Forte. Glória a Deus. E aí começou a orar pelos doentes e enfermos também. Sim. Aquela que foi curada, pela fé em Deus, começou a curar no nome de Jesus, operar milagres no nome de Jesus, manifestando a fé de Deus. Sim. Meu Deus do céu. Tudo isso de 3 anos para cá. Sim. Meu Deus. E como hoje está a sua vida? Compartilhe conosco em 1 minuto para nós encerrarmos este momento maravilhoso. Hoje eu busco cada vez mais, né, alimentar essa fé e transmitir a outras pessoas, né? Hoje eu tenho convicção de quem eu sou em Cristo. Quem a senhora é em Cristo? Profetiza, pastora no reino de Deus. Aleluia, glória a Deus, amém, glória a Deus. Profetiza, pastora Conceição, Deus te abençoe com todas as bênçãos. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Uma satisfação ter estado neste momento contigo. Muito obrigado mesmo. Em muitos destes momentos eu estive presente, mas uma coisa é estar presente e ver, outra coisa é ouvir, né, daquela que passou por todas estas coisas. Eu sou feliz por ter sido um instrumento de Deus na sua vida, assim como na vida de centenas de pessoas, e de poder ver o fruto de tudo isso. O fruto. Como eu posso colocar? És um fruto do meu ministério.
Amém. daquilo que Deus me plantou nessa terra para realizar. Que Deus abençoe a tua vida, a vida do teu esposo, do meu pai, grande e abundantemente do meu irmão também, que eu sei que muito em breve, contudo, o Senhor falou essa semana, meu Deus. Uau, no nome de Jesus, o Rei da Glória. Feliz. Inclusive ele me deu um comando, né? E eu, meu Deus do céu, é forte demais. Amém. Então sou eu quem agradeço, né? Eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele me deu de gerar um fruto para o reino dele. Glória a Deus. Né? Fruto esse que já impactou e irá impactar muito mais vida de pessoas em todas as nações. Eu creio. Eu louvo ao Senhor por isso. E eu creio, né? Creio em tudo aquilo que o Senhor fala, que o Senhor ministra na sua vida. Eu não tenho dúvida de nada. De nada. Desde o início, sempre acreditei e acredito. É tão tal que o Senhor já falou, né? Yes. Então ainda, meu Deus, falou isso e puxou minha orelha, porque acredito mais do que em mim próprio, meu Deus. Acredita mais? Ai, Jesus. Mas creia. Amém. Que Deus abençoe a todos, o poderoso nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, sua família. Olha só, está em Roraima, quero te convidar para uma conferência maravilhosa, a Conferência do Espírito, hoje, 18 horas, lá em Boa Vista, tá bom? Na Avenida Nazaré Figueiras, número 2923, bairro Alvorada, a partir das 18 horas. Chegue cedo, será sobrenatural. Deus te abençoe. Domingo que vem estaremos de volta com mais entrevista no poderoso nome de Jesus. Shalom. Amém. E aí, queridos? Foi legal a entrevista? Shaddai, filha, escreveu, ó, testemunho de poder e glória. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. 13 horas farei uma live bônus para vocês, tá bom? Lá no @MatheusPontes _oficial. No nome de Jesus, nós estamos encerrando um ciclo aí de 50 lives. Foram tempos maravilhosos na presença do Senhor juntamente convosco, certo? E Deus abençoe no nome de Jesus. Às 13 horas nos encontramos e às 18 horas também, presencial, Avenida Nazaré Figueiras, 2923, bairro Alvorada. Não vá sozinho, leve tantos quanto puder, no nome de Jesus. Shalom.